As tribos de Israel, válido, você está vendo que o formato, o formato do mapa, ao contrário de hoje em dia, que é o mapa triangular, ou seja, como é que se faz um mapa hoje em dia? Eu olho nessa direção, ele olha nessa direção e nessa direção, e assim eles construíam um mapa completamente diferente. Por isso, sempre os mapas medievais, os mapas antigos até o século XVIII, XIX, eles vão ser ou muito estreitos ou muito largos. Gente, eu estou muito emocionado porque eu troquei de telefone. Até ontem eu tinha um Nokia. Bom, aqui, Brasil, aqui nós temos esse mapa, então é o mapa da Galileia. Você tem aqui o Monte Carmel. O Monte Carmelo, na verdade, não é como o Monte Tabor, que é uma montanha, é uma cadeia de montanhas, o Monte Carmelo. Aqui você tem cena, eu não tenho certeza que esse mapa era um mapa que devia estar numa Bíblia. Qual é a cena que você está vendo aqui no Monte Carmelo? Elias com os profetas de Baal. Então nós estamos vendo aqui, o que tem de interessante é que eles colocam aqui Levi, porque esses eram as cidades onde viviam os levitas. Por um lado, eles viviam muitas vezes dentro das cidades e outras vezes eles tinham cidades que eram cidades deles. Mas a maioria dos levitas não viviam em cidades separadas, eles eram parte dentro da população. Por isso que está sempre escrito que no segundo dízimo você tem sempre a obrigação de convidar os levitas. Parte do dízimo ia exatamente para a manutenção dos levitas, que eles, quando tem a divisão da terra de Israel, eles não recebem terra. Eles também não lutam nas guerras. Quando terminar, me fala que eu termino. Quanto tempo eu tenho mais? Falei aí, patroa. Quanto? 8. Super carregado. Vai batendo cada 2 minutos. Gente, então vamos continuar aqui para ver vamos no mapa. Aqui você tem Tabor. O Tabor, Monte Tabor, ele é super importante porque para o cristianismo em muitas épocas era considerado como sendo o Monte da Transfiguração. Porém, hoje em dia o mundo evangélico, e com toda razão, não aceita o Monte Tabor como sendo o Monte da Transfiguração. Eu nem sei se vão botar isso no programa de vocês, mas o Monte Tabor, sem dúvida que a Transfiguração é muito mais lógico que tenha sido no Monte Hermon. Por quê? Porque eu já falei que quando a gente lê o Evangelho ou o Antigo Testamento, a gente vai ler sempre o que tem anterior e o que vem depois. O que tem antes da Transfiguração? No Brasil? A Bíblia, Rosana, a Bíblia, o que tem? Não está com a Bíblia. Rosana não está, então deixa. O que tem? Vocês estão lembrando? Cesareia de Filipe. Vocês estão lembrados que Jesus estava com os discípulos? E logo depois, quer dizer, se ele estava em Cesareia de Filipe, ele não diz, ele viajou, ele andou. Imediatamente, o próximo capítulo vai ser um monte alto. O Monte Tabor, ao todo, é um monte de 600 e poucos metros, enquanto o Monte Hermon são 3.000 metros de altura. Então, se fala de um monte alto, provavelmente estamos falando do Monte Hermon. Aqui nós temos o Rio Jordão. Vocês estão vendo aqui o Rio Jordão, como o Alto Jordão, e aqui você tem o Jordão que continua em direção do Mar Morto. A tribo de Issachar. A tribo de Issachar é sempre tida como a tribo que recebeu as melhores terras de Israel. Sempre que a gente fala o melhor vinho, o melhor azeite, são sempre os azeites da Galileia, da tribo de Issachar. O que mais aqui que nós temos? Asher. Asher não tenho nada para dizer especial sobre Asher, porém aqui essa cidade de Séforis. Eu acho que não está no nosso programa, mas Rosana, cadê a Rosana? Foi embora.
colocar Séforis, que é um dos lugares arqueológicos mais bonitos de Israel, são os mosaicos. Era uma cidade riquíssima, era a capital da Galileia. Cada homem rico lá, tá entendendo? Tudo aí empresário. Tinha gente que tinha barcos de pescada amarela, que ganha muito dinheiro, dinheiro, a pescada amarela. Então, esse pessoal todo vivia em Séforis, que era a capital da Galileia. Quando é que a capital passa a ser da Galileia, passa a ser de Séforis e passa a ser Tiberíades? Quando Herodes o Grande ele morre e ele divide o reino dele entre três herdeiros. Quem são os três? Herodes Arquelaus, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Herodes Antipas ele fica com duas porções de terra, a Galileia e a Pérea. Pérea é o outro lado do Jordão. E ele queria fazer o quê? Que a capital dele não tivesse em Séforis, na Galileia, e sim que tivesse no meio do reino, entre as terras da Pérea e as terras da Galileia. Então ele levanta essa cidade, que ele chama ela de Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibérios, que era o patrão dele. Aqui nós temos a cidade de Nazaré, Nazareth, uma palavrinha só sobre Nazaré. Muita gente sempre perguntou como é que Jesus, a família é a família do rei Davi. Nós sabemos que a família do rei Davi, de que lugar que ele é? Ele é de Belém. Mas não é Belém, não é Belém do cara não. Ele já ficou dizendo, não. É Belém da Judéia. Então, Jesus é de Belém da Judéia. Como é que José... E a gente sabe que as famílias mantinham as terras. Terra você não podia passar de uma tribo para outra, de um lugar para outro. O que acontece é o seguinte, na época dos Macabeus, ou seja, 180 a.C., os judeus conquistam a Galileia, que até então era a Galileia dos gentios, Galileia que era habitada por não-judeus. Eles conquistam a Galileia e a Galileia vai ser habitada por imigrantes que saíram da Judéia e vieram morar na Galileia. Entre eles, os ancestrais de José, estou falando de 180 a.C., que vieram da Judéia, de Belém, morar aqui. E como é que a gente... Até 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, nós não sabíamos como se escrevia a palavra Nazaré. Porque em hebraico a gente não sabia que essa palavra não aparece nem no Talmud, nem aparece nem na Mikra, nem no Talmud não aparece a palavra Nazaré. E a gente não sabia se Nazaré era com Zain ou com Tzadek. Se era com Zain, viria da palavra Nazireu. Porém, se era com Tzadik, vem da palavra Netzer. Netzer em hebraico quer dizer renovo. E sempre que a gente fala de renovo, é o renovo de Jessé, que é Davi. Daí que os cegos, quando falam filho de Davi, eles estão falando sobre o renovo e assim por diante. Bom, meu povo, já tá. Vamos lá, meu povo, acabou. Mas aí, 15 anos atrás, descobriram que Israel? Como? 15 anos atrás, descobriram que Israel, Nazaré? Sim, 20 anos, exatamente. Um padre franciscano